E vamos agora com a nossa primeira entrevista do dia. Vamos falar sobre sequelas neurológicas da Covid. A Covid-19 foi amplamente considerada uma doença respiratória. Sabe-se agora que a doença pode evoluir em acometimentos renais, cardíacos, hepáticos e neurológicos. As estimativas da prevalência sinalizam que cerca de 50% dos pacientes diagnosticados com o SARS-CoV-2 apresentaram, então, problemas neurológicos. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o médico Vanderlei Cerqueira de Lima. Ele é neurocirurgião do Hospital Albert Einstein. Bom dia, doutor Vanderlei. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio. Você é Lima e eu também sou Lima. Exatamente. 2 de Limas. Sim. E nós estamos, acho que, com algum problemazinho de conexão aqui com o doutor Vanderlei, mas nós vamos falar sobre as consequências, né, da Covid-19, que é o que você já começou falando, né? Mesmo com a vacinação, a gente enfrenta esse problema e nunca esteve tão grave como agora, né, Priscila? Exatamente. Muitas pessoas acabam até se iludindo, né? Porque, eu tive fui contaminado, mas foi tranquilo, passei por isso de uma maneira muito tranquila, mas a gente não sabe o que acontece depois. As sequelas, né? Exatamente. E agora o que a gente vai conversar, então, com o doutor, eu queria até, doutor, que o senhor começasse contando pra gente. Já é comprovado, então, que sequelas neurológicas podem ficar nas pessoas acometidas, então, pela Covid-19? Sim, Priscila, mas vou só voltar um pouquinho antes que você falou. Hoje, nós sabemos que a doença causada pelo SARS-CoV-2, ou a Covid-19, é uma doença multissistêmica, ou seja, comete vários sistemas e vários órgãos do organismo. O cérebro é um deles, tá? E o sintoma mais comum, aquele que nós vemos no dia a dia, que acontece como qualquer outra gripe, qualquer outra rinite, são as alterações do olfato. Isso é uma coisa bem mais comum. Claro que existem outras manifestações neurológicas devido à doença inflamatória, que eventualmente se ela comete o cérebro. Então nós temos o que nós chamamos doenças vasculares ou neurovasculares, e geralmente são os AVCs, isquêmicos ou hemorrágicos. Tem o que nós chamamos da encefalopatia, é aquele paciente que tem um déficit de oxigenação cerebral ou devido à insuficiência respiratória que ele apresenta pela doença, pois acomete mais o pulmão e, consequentemente, o cérebro. E tem aquelas doenças que podem acometer nervos periféricos ou até a medula, que é o chamado Guillain-Barré, aqueles que acometem os músculos, que vão levar às mialgias, e aqueles também que têm as cefaleias. Quantos pacientes têm cefaleia durante a manifestação da doença ou até após a doença? E a preocupação, que é a grande pergunta de vocês, são as manifestações pós-Covid. Tá? Então, pós-Covid também tem manifestações. Não só dores musculares, fraquezas musculares, alteração do sono, alteração comportamental. Então, tudo é muito variável a depender da gravidade da doença. Aquela doença onde o paciente precisou ser entubado, precisou ir para a UTI, nós sabemos que ele vai ser muito mais grave. Então, ele está muito mais propenso a danos, mais propensos a sequelas, que eventualmente elas podem ser de curta duração, mas também podem serem de longa duração. Agora, doutor Vanderlei, essa pessoa que teve Covid-19, que foi internada, ficou um tempo internada, que saiu e apresenta essas sequelas. Normalmente, pelo que os senhores aí estão estudando, estão trabalhando aí junto aos pacientes, essa pessoa consegue uma recuperação 100%, ou algumas dessas sequelas podem persistir para o resto da vida depois que a pessoa teve Covid-19? Fábio, eu quero falar uma coisa para você. Não é que nós estamos estudando, nós todos estamos aprendendo, inclusive vocês da mídia, tá?
Isso é uma coisa nova, cada dia é uma informação, cada dia é um detalhe. Então, nós estamos estudando e vocês também estão aprendendo, não há dúvida nenhuma. Tá? Então, estas manifestações que foram mais agudas, vou dar um exemplo típico. Se eu tenho uma doença inflamatória das artérias cerebrais, que evoluiu para uma isquemia, ou seja, um dano numa região do cérebro, geralmente, dependendo dessa região, vou dar um exemplo da região da fala, que fica do lado esquerdo, uma região motora, que fica mais um pouquinho à frente. Então, se eu tiver um dano nessa região, eu posso ter consequências lá na frente, eu posso ter danos permanentes. Mas, normalmente, o cérebro tem uma coisa que chama-se neuroplasticidade. Aquelas células que não foram lesadas, elas tentam adquirir a função parcial, às vezes total, daquelas que foram lesadas. Então, isso vai depender da idade do paciente, do local da lesão, da gravidade da lesão, do dano que o paciente recebeu, do tratamento que ele recebeu e do suporte, vamos falar, fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, fonoaudiologia, todo suporte comportamental. Então, no decorrer do tempo, que é individual para cada paciente, o jovem recupera mais rápido do que aquele idoso que tem comorbidades. Então, geralmente, pode ter sequelas definitivas? Podem, mas não é a grande maioria. O número ainda é pequeno, tá? Tem estatísticas, tem vários trabalhos. Uns falam que é 5%, outros falam que é até 50%. Então, essas informações que vocês recebem, que nós recebemos, ela está muito ainda discrepante num curto período de estudo, 1 ano e pouquinho. Tá? Então, o que a gente vê no dia a dia são sequelas, são danos que com o tempo vão recuperando. Isso é a norma. Doutor, o senhor já comentou que as pessoas que têm então, a manifestação da doença de uma forma mais grave, que foram entubadas, elas têm ali um período maior de recuperação, as sequelas também, elas podem ser maiores. Mas no caso das pessoas assintomáticas, também correm o risco de ter então sequelas? Não, se ela é assintomática não tem motivo, então. Ela é só assintomática, ela é portadora. Ou ela vai ter uma manifestação simples, vou dar uma manifestação. A simples é a anosmia, que pode demorar mais tempo ou menos tempo. Tem pessoas que tiveram a Covid, tiveram casos graves, começaram com a anosmia, demoram muito tempo, às vezes, para recuperar. Mas a grande maioria recupera rápido. Então, aquele assintomático, aquele portador, se ele não tem doença, ele não vai ter sintoma, não vai ter sequela nenhuma. Não há motivo de falar em sequela nos assintomáticos. Aí não cabe essa correlação. Então, vamos falar, aquele que teve um sintoma leve, exemplo, a anosmia, a diminuição do olfato, pode demorar mais tempo ou menos tempo, geralmente recuperam. Geralmente a gente vê, as mulheres são mais acometidas do que os homens, e as coisas se resolvem com o tempo. Passando a doença inflamatória, o organismo debelando esse vírus, o paciente vai voltar ao normal. É o que a gente mais vê. Doutor, você falava também da questão da trombose, que algumas pessoas acabavam tendo alguns trombos por conta, então, do vírus. Isso ainda é notado? Ainda a equipe médica vê isso? E daí, eu até pergunto a questão dos assintomáticos, porque, claro, como o senhor disse, né, todos nós estamos aprendendo nesse período de 1 ano. E durante esse período, um médico até comentou conosco que até os assintomáticos, né, aqueles que tiveram o vírus, mas nem souberam que tinham o vírus, né, porque não tiveram sintoma nenhum, mas tiveram problemas com trombose. Isso é real? Isso já mudou, então? Não, não mudou. Você não pode esquecer, mais uma vez, Priscila, que é uma doença sistêmica. Então, vamos dar um exemplo. Se eu não tenho um problema pulmonar, e eventualmente eu tenho uma trombose venosa numa perna direita ou perna esquerda, eu não estou afastando que não é um problema. Porque é uma doença inflamatória que acomete todo o organismo. Então, nós sabemos que tanto as artérias quanto as veias, elas têm uma camada interna que chama-se
endotélio. Essas células do endotélio que revestem artérias e revestem as veias, trombose é mais em veia, tá? O vírus acometendo esse endotélio, ele vai causar um processo inflamatório, um inchaço ou até mesmo uma destruição nessas células. Com isso, o sangue não vai passar de uma forma fluida, de uma forma adequada e pode formar um trombo. Esse trombo, por exemplo, na perna, vai dar inchaço, vai dar dor, vai dar um calor local. Então, isso é um problema local. Ele pode não ter manifestado a doença pulmonar, pode não ter manifestado doenças renais ou doenças cardiológicas, mas manifestou como um trombo. Então, isso é eventualmente o alvo, o órgão-alvo que ele acometeu. É só na perna? Só na perna. Mas só que isso não é o mais comum. O mais comum, o vírus não entra em vias respiratórias, vai acometer o pulmão. Aí vai disseminar como um todo. Agora, se vai causar mais inflamação, rim, coração, pulmão, músculo ou nas veias, aí vai depender da doença, da patogênese que nós chamamos. Agora, doutor Vanderlei, esses pacientes que tiveram Covid-19, que deixaram o hospital e apresentaram problemas neurológicos, os tratamentos a esses pacientes têm sido tratamentos medicamentosos apenas ou medicamentosos com algum tipo de terapia associada? Vou dar uns exemplos das manifestações pós-Covid, que é muito comum. Então, a fadiga é muito comum. Então, se você tem aquele problema muscular, você não tem a força muscular, o que eu vou fazer? Uma reabilitação motora, uma fisioterapia motora. Tá? Então, a fisioterapia é fundamental. Se eu tiver dores musculares devido à doença que causou essa inflamação, mialgia é o nome que nós damos. Então, dores musculares, mialgias. Eu vou tratar com analgésico, se for um caso, eu vou tratar com anti-inflamatório, né? Eu tenho alterações, por exemplo, depressão. Como é que eu vou tratar a depressão pós-Covid? Aquele paciente que ficou na UTI durante muito tempo, não sabia o que era dia, o que era noite, quantas pessoas estranhas estavam ao seu lado, a família não estava ao seu lado. Ele entra num processo depressivo dentro do hospital e, eventualmente, perpetua um certo tempo fora do hospital. Então, tem que ser medicado e de acordo, tá? Segundo, eu estava lá na UTI, teve alguma doença mais séria, eu fiquei no hospital, num quarto, não conseguia receber visitas, eu não conseguia dormir por preocupações, eu vou ter, após a doença da Covid, distúrbios do sono. Então, aí, o médico vai orientar que medicação ele vai tomar, que tratamento ele deve seguir. Nós sabemos que a Covid não existe tratamento, o que existe é a vacina, para prevenir. Ou quando se tiver a doença, tenha uma forma mais branda. Mas todos os outros tratamentos são os sintomas que os pacientes apresentam ou apresentaram após a manifestação aguda da doença, que foi leve, moderada ou bastante grave. Ok, doutor, para a gente terminar aqui a nossa conversa, tem algum sinal que, quando aparece, a pessoa realmente precisa ir para o médico, ir procurar um hospital, porque essas sequelas podem estar dando algum alerta importante, principalmente na questão neurológica? Sim, principalmente é aquele paciente, vamos usar a manifestação inicial. A manifestação inicial é respiratória. Então, aquele paciente com uma dificuldade de respirar, a saturação do oxigênio está baixa, ele não consegue respirar. E aí, quem está dentro de casa, quem está vendo o paciente, ele está confuso, ele está ficando desorientado, ele está com uma dor de cabeça que é totalmente diferente da dor de cabeça que apresentava previamente. Está tendo febre? Aí não há dúvida nenhuma, nós vamos pensar, ou como todos nós estamos pensando hoje, na doença Covid-19. Claro que pode ser um outro tipo de doença, claro que pode ser um diferencial. Pode ser uma meningite bacteriana,
Tá? Pode ser um sangramento cerebral, pode ser um ataque isquêmico cerebral transitório, que nós chamamos AIT, ataque isquêmico transitório, pode ser um AVC que está se instalando, pode ser um sangramento, pode ser a própria encefalite, tá? Que é a doença inflamatória do vírus. O vírus não ataca neurônio, tá? Mas ataca outras regiões em volta do neurônio. Então, isso aí é um alerta de que ninguém vai conseguir cuidar, ninguém vai conseguir dar atenção num paciente agitado, confuso, falta de ar dentro de casa. Onde nós temos que ir? Para o hospital. Só que nós sabemos que os hospitais estão cheios, os hospitais estão se saturando, né? Então, é dentro do possível procurar o profissional o mais rápido possível. Tá ok, doutor. Eu queria falar só uma coisa que eu acho fundamental, tá? Nós não temos vacina hoje e não teremos a quantidade que desejamos, que almejamos para atingir a toda a população. Mas, de vez em quando, é bom a gente voltar na história, lá em inícios de 1919, 1914, 1918, que teve personalidades, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, que lutaram veementemente por vacina, embora uma quantidade menor, não se sabia as causas. Vou dar o exemplo da gripe espanhola. Mas existia na época uma revolta por vacina. Oswaldo Cruz, para dar um exemplo, ele foi chamado o Napoleão da seringa e da vacina, tá? Ou da lanceta na época que se chamava. Então, acho que nós estamos precisando disso hoje. Tá? Nós precisamos algo bastante impositivo para dirigir a população, dar orientação para a população e não ficar nessas conversas que não estão levando a nada. Tá? Claro que tudo que está se falando hoje em dia, máscara, distanciamento físico e social, cuidados, é a mesma coisa que nós usávamos lá atrás. E é o que nós temos até ter uma vacina para todos, onde vamos ter o que nós chamamos, pelo menos, a imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. Aí sim o vírus vai diminuir a sua circulação e, com o tempo, a doença vai passar. Então, acho que nós temos que lutar, temos que brigar. Não estou falando que temos que ter um novo Napoleão hoje para as vacinas, para as seringas e para as lancetas, mas nós temos ainda, entre aspas, tá? Uma certa revolta pela vacina. Nós sabemos que ela não está disponível para todos, mas temos que continuar lutando. É verdade. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Fica o alerta, então, do doutor Vanderlei Cerqueira de Lima, neurocirurgião do Hospital Albert Einstein. Muito obrigada pelas suas informações e por esse alerta, né? Nós precisamos, então, dessa luta por vacina e também pelos cuidados. Muito obrigada. Ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço a vocês. Bom dia também.